Continuando, nós temos aqui a nossa, acredito eu, última parte, espero, dessa aula 3, que é dividida em blocos aí para facilitar e ficar com os assuntos mais breves e vídeos pequenos também ajudar na memorização aí para te dividir de um jeito mais apropriado de estudo. Então vamos falar aqui da aspiração. Na língua grega, as palavras que começam com vogal ou com um ditongo, elas vão levar aí um sinal que a gente chama de aspiração. E há alguns gramáticos que você vai observar em algumas gramáticas que eles não utilizam o termo aspiração, mas espírito. Então é a mesma coisa, se você ver aspiração e espírito é o mesmo sinal. Então, esse sinal ele é colocado aí sobre a vogal inicial, ou caso a palavra comece com ditongo, eu disse, né? Sobre a segunda vogal desse ditongo. E no caso de a palavra começar com um, uma maiúscula, né? Uma vogal maiúscula, lembremos da conta dos maiúsculos, os acentos e os sinais gráficos vêm antes, né? Então, aspiração aí, nesse caso, se é maiúsculo o primeiro termo, a vogal, né? Do primeiro termo, melhor dizendo, a aspiração vai ser colocada antes, assim como os acentos e os outros sinais gráficos ali, né? Relacionados. Então, a aspiração, ela indica como que é feita a pronúncia da palavra. Observe aqui que temos nesses exemplos a aspiração que a gente chama de branda. Aspiração branda, perceba aí no primeira linha aí, ó, no termo amor. A primeira vogal aí, o alfa, né? Em cima do primeiro alfa nós temos essa aspiração branda. Isso aqui é importante. Então por isso que eu estou entrando em detalhes. É necessário para você saber pronunciar aí. Dentro do mínimo de base de pronúncia, você tem que saber disso daqui. Isso aqui é praticamente unânime quanto a essa questão. Então, a aspiração branda é essa aspa, como se fosse uma aspa, né? Com a boquinha, pelo menos aqui, do jeito que eu estou fazendo, está correspondendo com a tela. Não sei se vai corresponder com a tela aí no jeito que está aí na gravação. Mas a aspiração ela é branda e ela não afeta a pronúncia. E não é considerada na transliteração. Alguns nem transliteram isso. Tem gente que translitera, mas de maneira geral, a regra é que não translitera. Então, lemos assim: agape, amor, né? Pronuncia-se como está escrito aí, né? Agape. E no caso do segundo termo, céu, né? Pronuncia-se Uranos. Uranos. E essa outra aspiração que nós também temos no grego aqui, koiné, é a aspiração áspera ou forte. Fique à vontade aí. Eu geralmente chamo de áspera. E ela indica que a palavra é pronunciada aí com som parecido do H em inglês, como em house, ou H em alemão, né? Que é o Heil ist, e o J em espanhol, né? Como em juego. Então, na transliteração, quando aparece esse termo, aí a gente tem que colocar. Aí alguns colocam como se fosse o próprio sinalzinho da aspa em português, né? Ou, de maneira mais corrente, o que você geralmente vê, a transliteração tradicional é um H. Então, se você tem um H, é o sinal aí da transliteração áspera ou forte, ok? Então, temos aí alguns exemplos. Esse termo aí, caminho, ele é pronunciado odós e não odós, porque é áspera, tá com a boquinha virada para o outro lado, né? Então temos aí a pronúncia rodós, a transliteração aí, rodós. E no caso aqui eu coloquei o H aí para pronúncia, mas se quiser você pode colocar um R para pronúncia ali no primeiro caso, né? Mas a transliteração tradicional é H mesmo. Quanto ao outro termo aí, né? Um verbo, eu acho, é pronunciado e transliterado como heurisco. Heurisco. E podemos dizer aqui, quanto ao termo rodós, o primeiro, né? Que é como eu disse, né? O R pode ser pronunciado como R-O-D-O-S, com um agudo no segundo O. E no exemplo seguinte aí, né? Que é o heurisco, pode ser escrito como R a parte da pronúncia, mas aí de maneira geral, para não incorrer em erro ou coisa, lembre-se do H, é melhor. Temos aqui também quando o Y e o Rho estão no começo de uma palavra, eles sempre levam
aspiração áspera, né? E aí temos esses dois exemplos. O termo paciência, que nós colocamos aí e se diz da seguinte maneira: hipómone, hipómone. E no segundo caso, rema, rema. E quando uma palavra ela leva aspiração e acento na mesma vogal, a maneira de colocá-los aí na vogal minúscula, no caso, né? É ilustrado aí nesses exemplos e na maiúscula também, né? O exemplo. No primeiro caso, temos o verbo, né? Erro. No segundo caso, ren, né? Temos ainda na segunda linha aí um segundo exemplo, que é o eipon, eu disse. E temos aí um substantivo próprio, que é Hana. No caso é Ana, a tradução para o português. Temos também um outro sinal aqui, o trema grego, que indica aí que duas vogais juntas não formam um ditongo e que elas também se pronunciam de maneira separada. Então aí é para destacar essa separação. Então lemos assim: isru i, não isrui. Isru i. E não o segundo exemplo, proi. É pro-i. E no caso do substantivo próprio, temos o termo aí essa-ias. 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 Temos também um apóstrofo. Quando uma palavra ela termina com uma vogal final breve e vem seguida de uma outra palavra que começa com vogal, então a vogal final breve geralmente é suprimida. Então fica lembrando mais ou menos aquele sinal que aquela maneira de escrever no português da água, né? Ao invés de dizer da água, juntamos, né? D'água. E aí acontece essa supressão aí por meio de um apóstrofo, né? Esse sinal aí é como se fosse uma aspa simples, né? Ou apóstrofo mesmo. E aí temos o exemplo, no primeiro caso, né? Dos dois termos separadamente, sem necessariamente estarem juntos, né? Que é dia ou dia ao tu. E aí ele vira, nesse caso, quando estão juntos no texto, né? Di ao tu ou di ao tu. Significa através dele. Temos o segundo caso aí, semelhante, né? Para dar mais um exemplo. Apó, arres. E temos aí aparres, desde o começo, né? Então temos aí a questão da supressão e o apóstrofo que indica isso. E quando uma palavra ela une aí, ela é unida com a que vem a seguir, por meio de supressão, fusão ou contração de vogais, nós temos a crase. E essa união é indicada com um sinal parecido com aspiração branda, o chamado corones, que parece um acento. No caso, em algumas fontes, parece um acento também, né? É colocado acima da forma contraída. E aí temos aqui, né? Caí e an. E aí virou can. Então, corones aí aparece como se fosse o sinal do agudo nesse caso aí, ou do corones junto aí, né? Melhor dizendo. Porque ele lembra aspiração branda. Então temos também o cair e o ekeinos, que vira kakeinos. Então, perceba aí, né? Na primeira sílaba da esquerda para a direita, lembrando a aspiração branda. Temos também o to onoma, que vira tunoma. Sinais de pontuação, eles são 4 na língua grega e também devemos atentar que isso aqui é um ponto muito importante quando mexemos com a tradução do texto. Ponto final não tem mistério, né? No grego equivale ao ponto final em português mesmo, então não tem como confundir. A vírgula no texto grego equivale e aí também à vírgula do português, também não tem erro. Agora temos aqui as diferenças. Um ponto alto, que geralmente aparece na parte mediana, no meio da linha, não abaixo e nem acima da escrita, mas na mesma linha das letras, né? Não abaixo, mas no mesmo sentido. O texto grego pode equivaler aos 2 pontos em português, ao ponto e vírgula ou ainda
ao ponto de exclamação. Também temos mais. O ponto e vírgula na língua grega tem um significado diferente também do português, equivale à interrogação portuguesa. Então temos aí, só para sistematizar, as proporções, né? As equivalências, melhor dizendo. No grego, ponto final, vírgula, vírgula. O ponto, que geralmente é deslocado no centro, né? Não seguindo a linha da escrita, pode equivaler aos nossos dois pontos, ponto e vírgula, exclamação, e o ponto e vírgula grego equivale à interrogação no português. Então, para fechar, como de costume, temos aí os exercícios. E aqui um exercício de leitura. E aí eu deixo aí para você, não vou nem ler. Você vai repetir até alcançar a fluidez razoável na leitura. Mas é bom eu ler, né? Por conta das pessoas que não assistem às aulas presencialmente aqui nos nossos encontros, né? Que fazemos do grego. Mas para qualquer dúvida, você pode também pesquisar pronúncia em grego. Digita em inglês no YouTube, Greek Text. Aí você digita Filipenses 4:13, né? Obviamente que o termo Filipenses em inglês. Philippians. Mas se eu não conseguir achar o texto lido em grego lá, eu leio aqui com a minha péssima pronúncia, né? Panta ishuo en, melhor dizendo, rishuo en to en na munti me. Temos aqui também um outro texto, né? Que é o en to fos ou fos to alecrinon. Temos aqui a aspiração, tem que lembrar, viu? O, fotizei ou fotizei, panta, anthropon, erchomenon, eiston, cosmon, ento, cosmo, en, kai, o cosmos, de autu, egeneto, kai, o cosmos, auton, uk, egno. E os outros exercícios, além do de leitura, mais de escrita, temos aí envolver as vogais com círculos, sublinhar os ditongos e separar as sílabas com barras. E aí eu ainda estou pensando, eu falei em algumas ocasiões passadas quanto a essa questão da fazer vídeos separados de resolvendo os exercícios. Isso aqui eu ainda vou ver se eu faço, mesmo se não faço. Vou ver se talvez eu quebre a promessa que eu fiz em vídeos passados. Mas aqueles que vão estar e estão nos encontros, eles terão essas respostas, obviamente, porque a gente vai ter um tempo de caminhada mais devagar e vamos beber e rebeber aí, fazer o processo semelhante ao da vaca, de ruminar, né? As questões para fixar de maneira bem melhor por meio da repetição aqueles que se encontram nos nossos encontros de grego Koiné via Google Meet. Então, prosseguindo, temos aqui um outro exercício, temos o B também. Você pause se necessário aí, depois resolva. Lembrando que esses exercícios são extraídos, obviamente, da gramática Noções do Grego Bíblico, que estamos utilizando aqui como roteiro e estamos fazendo algumas alterações e acrescentando algumas outras, esclarecendo o que fica obscuro e assim sucessivamente. Temos também o exercício C, identificar os acentos, né? E já está com as linhas embaixo aí, só para você já estar facilitado, né? Colocar onde que tem que colocar, em todos os casos. E temos aqui também o exercício D, para indicar a última e penúltima sílaba quanto aos acentos. São oxítonas, proparoxítonas ou paroxítonas, né? E conseguimos, encerramos aqui a lição 3, um bloco dividido em 3 aulas. Então, boa noite, se for boa noite para você, boa tarde se for tarde, ou bom dia se for bom dia. Fui!